Nós estamos, durante esses últimos domingos, falando sobre alguns atributos de Deus. E eu tenho escolhido textos, como fiz pela manhã, em que são destacados alguns dos atributos específicos do ser glorioso do Senhor. Hoje pela manhã nós fizemos uma combinação de poder e compaixão. O Deus compassivo, misericordioso e que age com todo o seu poder para abençoar aqueles que dele necessitam. Desta feita, agora à noite, eu quero misturar outros dois atributos do Senhor num texto bem interessante que se encontra no livro de Oséias. Peço que você abra, por favor, neste primeiro profeta menor, aí na ordem dos livros proféticos do Antigo Testamento, no capítulo 3, para meditarmos no amor do Deus fiel. Vamos misturar amor e fidelidade aí na expressão do ser sublime do Senhor, que se revela como sendo esse Deus amoroso e fiel. Se você tem um pouquinho mais de idade como eu, se você não é tão jovem, você deve lembrar de uma reportagem de muitos anos atrás do Fantástico sobre esse texto aqui, de um dito pastor, que morava, algumas pessoas já estão fazendo assim, já estão lembrando, que morava, acho que na região mais do sul do Brasil ali, não lembro se era isso, e era uma pessoa assim que estava causando estranheza na comunidade, porque era um pastor que se relacionava amorosamente com as mulheres da igreja. Com todas as mulheres que poderiam chegar na igreja, ele se relacionava. E aí o repórter foi entrevistar esse pastor e perguntou por que ele fazia isso, já que há um mandamento claro na palavra do Senhor para não adulterar, E aí ele usou esse texto aqui, ele abriu em Oséias capítulo 3, e ele leu o texto assim, está vendo aqui, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Está vendo? Deus está mandando amar e adulterar esta mulher. Está aqui, profeticamente, Aí o repórter fez, mas Senhor, tem um acento aqui. Amada de seu amigo e adúltera. Ele está caracterizando a mulher, não ordenando que você adultere com essa mulher. Aí ele, eita. Quem aqui viu essa reportagem, já viu esse vídeo em algum momento? Poucas pessoas. Depois procurei, eu ia colocar aqui, mas acho que o YouTube ia derrubar essa parte da pregação aí. Mas depois você pode pesquisar isso aí, é verdade isso. Pastor, não sei a denominação, não vem ao caso, mas que por um erro interpretativo aqui deu vazão à sua safadeza, não é verdade? Vamos ler agora e buscar a interpretação correta desse texto, que nos fala de forma tão maravilhosa sobre o amor de Deus expresso em sua fidelidade para com seu povo. Diz assim a palavra do Senhor, Oséias capítulo 3, é um capítulo mais curto, são apenas 81 palavras hebraicas aqui, um dos textos proféticos mais sucintos que tratam dos temas fundamentais evangélicos, da graça, do amor, da fidelidade, da compaixão desse Deus que nos ama. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém? Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus fale conosco a partir desse texto. Ó Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo rico privilégio de ouvir-Te a partir dela. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar a correta interpretação, mas não apenas compreensão, cognição, mas que haja transformação, arrependimento e conversão nesta noite. Pedimos ao Pai que o Senhor possa nos expressar o Teu amor fiel, à medida em que sejamos perdoados de nossa infidelidade, nosso desamor, mas que corramos para perto do Senhor, realmente apaixonados por Ti, por Tua glória,
por tua pureza, por tua majestade, Senhor, e vivamos para a inteira glória do louvor do teu nome. Oramos para que o Senhor possa nos mostrar, revelando para nós as tendências pecaminosas do nosso coração, aonde temos falhado, aonde temos sido infiéis contigo, com a tua aliança. E assim, ó Deus, que o Senhor possa nos libertar e nos conduzir para que vivamos de acordo com a tua vontade, honrando ao Senhor, pois assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o profeta Oséias é chamado o profeta da graça na antiga aliança. Ele cumpre no reino do norte, que depois de Salomão se dividiu, as 10 tribos foram para cima, chamado reino de Israel, cuja capital era Samaria, e 2 tribos ficaram na parte de baixo, chamado reino do sul, ou reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Do mesmo jeito que Jeremias faria, cerca de alguns anos depois aqui, um ministério profético, de muito lamento, de muita luta para chamar o povo do sul ao arrependimento, assim também cumpre o ministério de Oséias no reino do norte, chamando aquele povo ao arrependimento. Seu ministério durou cerca de meio século, e boa parte dele se deu durante o reinado de Jeroboão II, que foi um rei dos mais longevos do Israel, do povo do norte, e que de fato alargou as fronteiras, frutificou a terra, expandiu o seu domínio político, se tornou uma nação belicamente mais poderosa, próspera financeiramente, vivia talvez o melhor momento histórico, analisando do ponto de vista humano, ali de prosperidade de uma nação com a sua soberania nacional. É nesse momento que, apesar dessa prosperidade financeira, havia um declínio recorrente e insistente, um declínio agudo da moralidade e da espiritualidade desse povo. Se vocês pararem para estudar um pouquinho o período histórico dessa época aqui, estamos falando aí de mais de 7 séculos antes de Cristo, havia ali, depois que Jeroboão II morre, uma sucessão de golpes de Estado, em que os reis que assumiam o trono, eles, com exceção de um só, tomavam o poder por meio de homicídio. Matava-se o rei que havia assumido o trono e tomava o seu lugar, e aí era morto pelo próximo rei que assumiu o seu, e assim sucessivamente. Então havia ali violência, muita corrupção, imoralidade sexual, e grande medida havia trazido desonra ao Senhor, não apenas pelos reis, mas pelos sacerdotes e pelos profetas. E aí Deus levanta Oséias para chamar essa nação ao arrependimento. Só que nesse momento em que a nação já começava a entrar não apenas em declínio espiritual e moral, mas por conta da morte do rei Jeroboão II, esses sucessivos golpes de Estado, a nação começou a empobrecer, a se enfraquecer politicamente, militarmente, e aí, se vendo em situação ameaçadora, começou a fazer ou buscar fazer alianças com nações ímpias, nações que Deus já havia libertado de cativeiro, como por exemplo o Egito. Então Israel começou a fazer alianças com o Egito e também com a Assíria, alianças essas ímpias, que Deus não lhes havia permitido fazer, porque na medida em que eles se relacionavam com essas nações, eles começaram a trazer os seus deuses para dentro do seu culto, da sua adoração. E aí, se envolvendo com essas nações, nesses tratados que iam para além dos tratados militares, passaram a envolver a sociedade em um declínio espiritual ainda mais agudo. E agora nós estamos diante de uma nação enfraquecida e sincrética, religiosamente falando, idólatra em todas as suas instâncias. Até que, finalmente, essa nação, ela perde a sua soberania nacional e ela se torna vassala da Assíria. E aí todo esse cenário foi profetizado por Oséias. Oséias antecipa quase 40 anos daquilo que viria a acontecer. Ele havia chamado o povo para o arrependimento, para o seu declínio moral, espiritual. Em tempos de fartura, as pessoas estavam acomodadas em suas situações de aparente segurança e se corrompiam desenfreadamente. E Oséias dizia, isso não vai ficar assim, se vocês não se voltarem arrependidos para o Senhor, vocês vão ficar sem rei, sem terra e sem adoração. Vocês serão levados por esses povos idólatras, porque vocês estão se tornando idólatras como esses povos. E aí, quando você olha, por exemplo, a descrição que está no capítulo 4
logo nos 2 primeiros versículos, você vê o nível de decadência nacional deste povo, a nação que se chamava pelo nome de Deus, né? Diz aí o texto, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os homens habitantes da terra, porque nela não há verdade. Veja, o povo da palavra, o povo da revelação, o povo da verdade, havia se tornado o povo da mentira. Nesta terra não há amor. Veja, o Deus do amor, o Deus que por grande gesto poderoso de compaixão libertou o povo do Egito, via agora esse povo se voltar para o Egito para adorar os deuses do Egito. Não há amor no meio desse povo, existe violência, disputas assassinas entre vocês, angariando poder, fama, riquezas de forma ilícita, oprimindo o pobre, matando a viúva. Nem há conhecimento de Deus. Vocês não podem ser chamados mais povo de Deus. Vocês são tudo que se diz contrário àquilo que Deus é. E o verso 2 continua descrevendo com mais detalhes. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Então, a sociedade sucumbia, não apenas política, mas moral e espiritualmente, irmãos. E aí, o que aquelas visões de outros profetas, como Ezequiel, Jeremias e Isaías, serviam para o ministério deles, eles tinham visões dadas por Deus e aí trazia a profecia. Tinha a visão e trazia a interpretação para o povo. Aqui, no ministério de Oséias, é um ministério diferente de todos, porque não há visões. O que existe é uma representação vívida, real, experimental, do seu casamento como retrato da relação de Deus com o seu povo. Porque, como acabamos de ver aqui, se você observar, por exemplo, o capítulo 1, eu acho que seria até interessante a gente ler rapidamente aqui alguns versículos do capítulo 1, para você perceber a ordem que Deus havia dado para o profeta. Diz aí o capítulo 1 de Oséias, a partir do versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Observa agora o nome dos filhos, tá? São 3 filhos. Verso 4. Disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei, esse é o significado do nome, castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida. Então o primeiro filho chamava-se castigo. A segunda, né? Desfavorecida. Por quê? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Verso 7. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros, que era isso que eles estavam buscando nessas alianças ímpias, né? Depois de haver desmamado a desfavorecida, a segunda filha, o casal concebeu aí e deu à luz um outro filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de não meu povo, só nome bom, né? Era castigo, desfavorecida ou desgraçada, e não meu povo, né? Porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel continuava crescendo. Será como a areia do mar, que não se pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá o quê? Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá, lembra, lá do reino do norte, e os filhos de Israel, que estavam separados e agora estão no norte, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Então havia uma profecia de uma reunificação dos 2 reinos divididos. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E aí o capítulo 2, no primeiro verso, termina dizendo, chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor.
Deus converteria os nomes advindos do castigo que lhes traria restauração, a ponto de a sua filha não se chamar mais desgraçada, ou desventurada, ou desfavorecida, se chamaria favor, bênção, graça, favorecida, e aquele que não era seu povo seria chamado meu povo. É nesse contexto, então, que se dá o chamado de Oséias. Oséias não tem uma visão, as pessoas é que veem o retrato da vida conjugal do profeta como uma analogia, uma ilustração vívida, pintada dos céus, de como estava sendo o relacionamento de Deus com o seu povo. Era um relacionamento adúltero. O povo adulterava diante dos olhos do Senhor. Esse é um dos textos mais complicados de toda a Escritura, porque fica esquisito a gente pensar que Deus ordenou o profeta casasse com uma mulher adúltera, uma mulher que era infiel, já conhecida por sua prostituição. Existem 4 formas de se interpretar esse livro aqui, basicamente, né? A primeira delas é a ideia de que o casamento de Oséias e os nomes atribuídos a seus filhos são apenas metáforas, são apenas símbolos da decadente realidade espiritual de Israel. Só que essa interpretação não tem consistência e não há nada no texto que fortaleça essa tese. O segundo ponto de vista para analisar esse texto diz que Gomer, a mulher adúltera, né, a esposa do profeta Oséias, era apenas uma adoradora de Baal, mas jamais foi infiel ao seu marido, como se a prostituição aqui fosse uma prostituição cultica, né, uma prostituição de adoração indevida. E que jamais tinha sido infiel a ele. Sua infidelidade teria sido apenas espiritual, mas não conjugal. Só que se a gente acabou de ler o capítulo 1, né? E se a gente ler até o capítulo 3 aí, a gente vai ver que eles retratam de forma gráfica, inclusive, uma infidelidade conjugal, citando, inclusive, partes do corpo dela sendo colocada ao dispor de homens impuros ali diante de todos, né? E Gomer se entrega aos seus amantes, abandona o seu marido e vai viver uma vida dissoluta. O terceiro ponto de vista é que depois de casada com Oséias, Gomer se tornaria adúltera e mais tarde uma prostituta. E aí muitos estudiosos creem que Gomer era uma mulher casta, pura, né, quando se casou com o profeta, mas que já estava inclinada no coração a uma vida imoral. Né? E aí alguns pais da igreja defenderam essa ideia, né? Ambrósio, Teodreto, Cirilo e outros que defenderam essa ideia. Mas a razão para adotar essa posição é que no entendimento desses eruditos, supor que Deus houvesse mandado um profeta unir-se a uma mulher já conhecida por sua vida impura seria um absurdo monstruoso. E o quarto ponto de vista, e talvez o mais provável, aquele que vamos adotar aqui, é que Gomer já era essa mulher prostituta quando Oséias a desposou. Gerard von Groningen, que é um grande teólogo aí da teologia bíblica de ambos os testamentos, ele entende que essa é a única posição que pode fazer jus à história, né? O ancestral da nação de Israel, o patriarca Abraão, ele cita como exemplo, foi tirado do meio da idolatria em Ur dos Caldeus. Não é que Deus chamou Abraão quando Abraão estava puro, Abraão no meio do caminho foi se misturando e se tornou idólatra. Não, ele já era um fabricante de ídolos, um artesão de idolatria. E Deus o chama a si mesmo, né? Israel foi escolhido não porque era um povo santo, mas apesar do seu pecado, né? E há um comentarista que diz que a experiência trágica do profeta com a esposa amada fornece a melhor explicação da sua profecia e do seu ensino acerca do amor imutável e incondicional de Deus por seu povo. Quando Deus nos amou, Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Hernandes Dias Lopes diz que o amor de Deus transborda no texto, em tela, de forma eloquente. Não se trata apenas de um sentimento profundo, mas sobretudo de uma ação sacrificial. Não é o amor de Oséias por Gomer que retrata o amor de Deus, é o amor de Deus por Israel que inspira o amor de Oséias por sua esposa infiel. Não é o amor do homem que exemplifica o amor de Deus, é o amor de Deus que se torna padrão para o amor do homem. É com razão que o livro de Oséias é chamado de o Evangelho segundo Oséias. E aí nesse capítulo 3, a gente tem essa pérola profética que resume tão bem o passado de Israel. A gente vê isso nos versos 1 a 3,
em que Deus relembra a Israel de onde ela tinha sido tirada, da cova, do cativeiro, da escravidão egípcia. Lembra também do presente, no verso 4, dizendo que eles ficariam ali por algum período sem rei, sem trono, sem o templo, sem os sacerdotes, curtindo essa disciplina restauradora do Senhor. E termina apontando para um futuro de restauração, assim como a gente leu no capítulo 1, que começa com um grande juízo e termina com a mensagem de restauração: vocês voltarão a ser chamados, reconhecidos como meu povo, dizendo que no passado o Senhor libertou, no presente o Senhor disciplina e no futuro o Senhor restaurará. E usa para isso a figura do rei Davi, de que eles voltariam a buscar Davi, porque dele pertencia a aliança prometida pelo Senhor. A gente sabe que haveria um descendente de Davi, o filho único do Deus vivo, o rei verdadeiro e eterno, que desceu como filho de Davi para livrar da corrupção do pecado e chamar súditos para o reino do Filho do seu amor. Nós temos então aqui pelo menos 4 facetas do amor de Deus, desse Deus fiel, que são apresentadas aqui no texto. É que o amor de Deus é perdoador, é redentor, é disciplinador e é restaurador. Veja primeiro aí, no verso 1, que o amor de Deus é perdoador. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então veja, o parâmetro é: olhe para como Deus ama o seu povo e ame de igual modo esta mulher. Embora eles, o povo de Deus, o Israel de Deus, olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Aqui nós temos, irmãos, a representação desse amor perdoador que é perseverante. Veja que a expressão é: disse-me o Senhor, vai outra vez. Vai de novo, profeta, e ama esta mulher. Oséias recebia a sua esposa em casa, cuidava de suas feridas, sarava suas enfermidades, banhava-na com honras renovadas, alimentava, acolhia, guarnecia, protegia, santificava, e quando ela estava boa, ela descia para a cidade para se prostituir novamente. E o Senhor diz: vai outra vez e ama a mulher. Assim também acontece conosco, irmãos. Deus não desiste do seu povo por causa de sua infidelidade. Mesmo quando esse povo se torna infiel, Deus permanece fiel. Deus nos ama de forma perseverante. Esse amor perdoador, ele também é incondicional. Deus não era correspondido nesse amor. O amor que Deus devotava para o seu povo não lhe era correspondente. Pelo contrário. Mas isso não mudava a decisão do Senhor de continuar amando sua esposa infiel, porque a causa do amor de Deus não estava na pessoa amada, estava nele mesmo, estava na essência de uma aliança inquebrável que Deus já havia colocado diante de toda a nação. Eu não desisto de você. Esse amor perdoador também era sacrificial, não era sem custos que o profeta amava, muito pelo contrário. Era extremamente humilhante para Oséias continuar casado com Gomer. Imagina a zombaria que ele sofria naquela cidade. Imagina aquele homem indo fazer compras e vendo sua mulher no braço de outro, embriagada, abusada, suja, enferma, pagando por suas bebidas com o seu corpo. E aquele homem a levava para casa, recebendo em si toda a humilhação, e cuidava dela. Assim também Deus sangrou por nos amar. Não foi sem custo que Deus declarou seu amor por você e por mim. O preço do amor de Deus por nós custou o sangue do seu Filho puríssimo, santíssimo, na cruz do Calvário. Esse amor perdoador também se torna modelo. Oséias foi amado por Deus e por isso Oséias poderia dar esse amor à sua esposa. Nós somos amados por Deus de forma impressionante. Portanto, podemos também oferecer este mesmo amor. Além disso, este amor
perdoador, também é fiel. Os olhos de Deus estão voltados para Israel. Mas diz o texto que enquanto Israel estava sendo olhada por Deus com olhos de amor, de admiração, de compaixão, o seu olhar estava em outra pessoa, estava em outros deuses, estava nos Baalins, em Astarote, em divindades pagãs. Assim também acontecia com o profeta. Enquanto ele olhava para sua esposa, necessitada do seu amor, ela olhava para outros homens. O que é que isso significa, irmãos? Veja que está citado aqui, além desse olhar adúltero, uma compulsão por um alimento. Vocês observam no final do versículo 1, né? Embora eles olhem outros deuses e amem bolos de passas. Esses bolos de passas aqui, se você abrir, por exemplo, em Jeremias, volte um pouquinho aí, profeta Jeremias, capítulo 7, versículo 18. Era um bolo feito de uvas e flor de farinha, que eram usados no serviço de adoração pagã a Baal, né? E na discussão da infidelidade de Judá, o profeta Jeremias condena a idolatria das pessoas que oferecem esses bolos de passas à rainha dos céus. Veja aí, capítulo 7 de Jeremias, versículo 18. Diz que os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Para quê, irmãos? Para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Tanto o reino do norte como o reino do sul envolvido em idolatria. Deus olhando compassivamente, amorosamente, misericordiamente para o seu povo, e o seu povo encantado em adultérios, promiscuidade e impureza idolátrica. Veja, você não se sente assim às vezes também? Imagine que Deus olha para você e não é aquela coisa só de criança, Deus está vendo, viu? É que Deus coloca os seus olhos sobre aqueles que o temem para livrá-los do mal. Nós somos chamados de as meninas dos olhos de Deus. Aquilo que é sensível, que Deus protege com muito cuidado, que Deus cuida. Experimente andar com uma poeirinha nos olhos. Experimente ter um cisco ali e deixá-lo lá. É uma coisa mínima, coisa fininha, mas que causa tanto incômodo, porque é sensível. Deus olha para nós e cuida de nós com essa preciosidade, sensível, com tanto cuidado, com tanto amor, com alto sacrifício, a preço de sangue. E muitas vezes, enquanto Ele olha para nós, nossos olhares estão para imundícias. Enquanto Deus olha com olhar de amor, os nossos olhos estão perdidos em amores sujos, pecaminosos, paixões loucas, idolátricas. Mas Deus não tira os olhos de nós. Esse amor é perdoador. Deus nos ama e prova o seu amor por nós, tendo morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Esse amor de Deus, para além de ser perdoador, ele também é redentor. Veja o que é que diz o versículo 2 aí. Comprei-a, isso aqui é o profeta se referindo à sua própria esposa. Comprei-a, pois para mim, por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. Veja só, essa mulher se tornou primeiro infiel. Ela se tornou também adúltera. Por causa disso, se envolveu em prostituição. E o seu fim foi se tornar uma escrava. Veja a decadência moral que o pecado provoca em nós. Ela chegou ao fundo do poço. O pecado promete prazeres, mas arruína a alma. O pecado promete liberdade, mas escraviza o corpo e a mente.
E era disso que Deus estava mostrando de forma tão clara para o seu povo, através do casamento do profeta. Apesar disso, Oséias a ama e a resgata, no sentido de redimir, de pagar o preço do seu resgate. Essa mulher agora, a cena mostra ela indo para o mercado de escravos, talvez se envolvendo em dívidas ali, com sua bebedice, com seus prazeres inoportunos, e ela acaba agora no mercado de escravos, para ser resgatada por aquele que desse o maior lance. E sabe quem vai lá oferecer o maior lance? Seu próprio marido. Qual o valor desse lance? Está aí, ó. O preço é 15 pratas de prata e 1,5 homer de cevada. Isso não se pagava por um escravo comum. Na verdade, representava exatamente a metade do preço de um escravo comum, que era 30 peças de prata. E aqui há um complemento, né, de cevada, que significava algo em torno de 330 litros. Né? E a cevada, irmãos, servia para alimento de animais. Veja a desvalorização da vida humana imersa em miséria de pecado. Aquela mulher que um dia foi bela, que um dia era admirada pelos homens, que um dia sorria, talvez com um sorriso completo, limpo, agora era oferecida e não havia ninguém que pagasse o preço de um escravo comum. O seu marido lhe a compra de volta. E fazendo isso, não há como a gente não fazer essa ponte direta com o preço do nosso resgate, meus irmãos. Nem toda a prata do mundo, nem todo o ouro do universo poderia comprar o preço do nosso resgate. Porque o preço do nosso resgate foi o sangue do Filho de Deus. Foi o sacrifício da pessoa mais santa, mais sublime, mais justa, mais sábia, mais limpa, mais fiel, mais obediente ao Senhor. Sendo Deus, se fez homem, descendo a nossa miséria para experimentar a imundícia do nosso desvalor, pagando um preço infinito e nos elevando a um valor inegociável, o valor do autor da vida, que morreu, do autor da salvação, que se tornou miséria na cruz do Calvário. Assim como Oséias não precisava comprar Gomer, porque era seu esposo, era sua esposa, assim também Deus não precisava comprar-nos. Ele o faz porque Ele ama, porque Ele quer santificar, cuidar, purificar a sua noiva. Foi assim que Deus nos alcançou. Não pense você, não penso eu, que havia algo em nós, alguma beleza, algum atrativo, que pudesse mover Deus em um gesto de compaixão, de algum tipo de admiração. Não havia parâmetros, não havia requisitos básicos em nós para que pudéssemos ser escolhidos e comprados pelo Senhor do Universo, meus irmãos. Pelo contrário, estávamos sujos, no lamaçal do pecado. O profeta Isaías, contemporâneo de Oséias, disse que a nossa injustiça é comparada a trapos de imundícia, lixo. Mas Deus resolveu, mesmo assim, nos levar para casa, nos acolher, nos adornar, para que fôssemos a sua noiva santificada. Esse amor de Deus, para além de perdoador e de redentor, é também disciplinador. Quem ama, disciplina. A nação de Israel foi disciplinada no cativeiro assírio. Isso aconteceu. Oséias tinha avisado por quase 50 anos. Veja o que é que dizem os versos 3 e 4. Deus lhe disse, ou Oséias dizendo para sua esposa, refletindo o que Deus disse para o seu povo:
Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Veja que essa mulher foi levada de volta para casa, resgatada do mercado de escravos, mas o profeta fala: dessa vez você não terá de imediato os privilégios de nossa relação conjugal. Você vai ficar um tempo, eu e você, separados. Você não vai sair para se prostituir e você vai me esperar. Mas a boa notícia é, eu também vou esperar por você. Comentarista, que eu não sei pronunciar muito bem o nome, A.R. Crabtree, alguma coisa assim, diz que o profeta não concede logo à mulher a plena fraternidade conjugal de uma esposa. Haverá ali um período de muitos dias de separação forçada para ela. Esta disciplina serviria para acalmar o espírito da mulher e ajudá-la a adaptar-se às novas condições e para que ela contemplasse o significado da sua redenção. Isso aconteceu com Israel. Israel passou esse tempo, como nós lemos aí no versículo 4, na terra da Assíria, sem rei, sem terra, sem soberania nacional. Por quê? Porque havia preferido outros deuses que lhe governassem para longe do Deus verdadeiro. Tudo isso, irmãos, Deus permitiu esse afastamento, esse aparente castigo, esse aparente abandono da nação de Israel, indo se tornar ali escrava de uma nação ímpia como a Assíria, para que eles pudessem ser libertados de sua idolatria. O objetivo da disciplina nunca é matar, é ferir para curar. O objetivo da disciplina, meus irmãos, nunca é destruir, mas sempre purificar. Nunca é desanimar, e sim encorajar. Aqueles que não são disciplinados pelo Senhor não são seus filhos, são bastardos, disse o autor aos Hebreus. Quantas vezes Deus tem permitido lutas, provações severas na minha vida, na sua vida, algumas delas plantadas e regadas por nós mesmos. Quando seguimos o sinal vermelho de não vá por aqui, a gente já sabe o que nos espera. Quantas vezes temos plantado contendas, enganos, vaidades, promiscuidades? Deus, por nos amar, não permitirá que permaneçamos no pecado. Ele vai jogar o seu anzol, que dói, viu? E vai nos trazer de volta. Se preciso for, como aquele bom pastor, ele vai ao encontro da ovelha perdida, rebelde, que desce à praça para as suas prostituições, que abandona o aprisco para comer outros pastos impuros e indignos, e ele quebra a patinha da ovelha, coloca sobre os seus próprios lombos e a conduz chorando de volta para casa. Esse amor de Deus é disciplinador, porque ele aponta para uma restauração. Esse é o quarto aspecto do amor de Deus. O amor de Deus é esse amor que disciplina para restaurar. O verso 5 termina dizendo: depois desse tempo de separação, que aqui metaforicamente indica esse tempo de cativeiro, né? Depois desse tempo, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Em meio ao juízo, existe uma palavra de misericórdia, porque a misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Nós estamos diante, irmãos, de uma profecia aqui que transcende o Israel étnico para falar do Israel espiritual. Se você observar, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, veja lá, por gentileza, versículo 25 e 26, Romanos 11, versículos 25 e 26, nós observamos aqui que de fato aconteceu a libertação do povo, o povo voltou para a sua terra. Depois o povo do sul, Judá,
foi escravizada por um outro povo, o povo babilônico, mas depois voltou para casa novamente, para que esse povo fosse novamente reunido, né? Mas veja que há uma promessa para um futuro glorioso para este povo. Diz aí Paulo aos Romanos capítulo 11, verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Nós temos aqui, irmãos, uma promessa de uma restauração que vai para além do Israel étnico. No capítulo 9 dessa mesma carta de Paulo aos Romanos, é dito que o verdadeiro israelense é o remanescente fiel. É aquele que, mesmo tendo experimentado esse distanciamento do Senhor, aprendeu a viver em santidade, arrependido dos seus pecados. Isso aconteceu com a nação de Israel. Alguns historiadores apontam que, após esse período dos dois cativeiros, cativeiro do norte e do sul, houve um período de aplacamento, de redução significativa das práticas idolátricas desse povo. Então, a disciplina do Senhor surtiu efeito. A disciplina do Senhor fez com que eles sofressem? Sim. Fez com que eles amargassem o gosto do aparente desprezo de Deus? Sim. Fez com que eles, de repente, duvidassem da bondade do Senhor, do poder de Deus, porque naquela época havia a disputa dos deuses, a guerra dos deuses, e que, aparentemente, Baal e Astarote haviam determinado uma vitória retumbante sobre o Deus de Israel. Certamente o povo foi abalado por esse castigo do Senhor. Parecia que os nomes dos filhos do profeta determinariam ali o status quo daquele povo, não mais povo, não mais favorecido, mas castigado. Mas eis que o Senhor envia uma palavra de libertação, trazendo o povo de volta para reconstruir uma nação em frangalhos, para que eles aprendessem no pó o que é depender de Deus, o que é sentir saudade do culto, da adoração, do louvor, da submissão, da dependência, da santidade do Senhor. Esse povo aprendeu que esse Deus nunca lhes tirou os olhos, ainda que os tenha pesado a mão, como a gente faz com os nossos filhos que amamos, não para destruí-los, mas para salvá-los. Foi assim que Deus nos tratou, irmãos, por obra do próprio Deus. Aqueles que antes buscavam ídolos, agora passaram a buscar a Deus, fazendo menção aqui ao rei Davi, aquele sobre quem a aliança foi instituída lá no livro de 2 Samuel capítulo 7, em que Deus prometeu que na descendência de Davi não se apartaria o cetro de justiça, de governo sobre o seu povo. Só que Davi havia morrido. O filho de Davi, Salomão, havia experimentado uma divisão do reino. Foi lá durante o finalzinho do seu reinado que Israel se dividiu, reino do norte, reino do sul. O reino do norte, este sobre quem a profecia é dada, havia se distanciado do templo, dos profetas, da promessa de aliança davídica. Eles haviam abandonado a sua capital Jerusalém, instituído uma nova, Samaria, com um culto diferente, com outras crenças misturadas, sincréticas. Mas eis que Deus promete agora juntar esse povo novamente, para que esse povo experimentasse uma restauração completa, não apenas a terra, não apenas o culto, não apenas as plantações, mas especialmente o seu coração, varrido e aspirado de suas idolatrias. Meus irmãos, é Deus quem toma essa iniciativa, porque se dependesse da gente, nós permaneceríamos acostumados com os prazeres iníquos que nosso coração tanto anseia, como eu dizia hoje pela manhã na aula aos jovens, com as alegrias incompletas que buscam saciar aquilo que é mais essencial e central da essência do nosso coração, que é o desejo de Deus. Talvez essas pessoas aqui começaram devagar em suas idolatrias e gestos idólatras. Talvez eles olharam para outras nações buscando alguns acordos meramente militares e econômicos financeiros, mas aí para agradar foram colocando algumas coisinhas, sabe? Trazendo para casa alguns dos vícios das outras nações.
Tudo isso começou quando o povo, tendo um rei soberano sobre céus e terra, preferiu ter um rei comum, como as outras nações. Não um rei escolhido por Deus, mas escolhido pelo seu próprio coração enganoso. Mas Deus agora lhes restaurava a visão, lhes restaurava o entendimento, fazendo sim amargar um período de afastamento e de sofrimento, mas a fim de restaurar-lhes de dentro para fora. Foi assim que Deus fez, é assim que Deus faz. Eu gosto muito do texto de Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Louvado seja Deus por isso. Que Deus possa renovar a nossa mente, as nossas vontades, arrancar de nós toda impetuosidade promíscua, todo desejo iníquo, todo olhar impuro, toda boca maldizente, todo espírito divisor, para que haja unidade de propósito, de pensamento, para que nossa adoração seja santa, para que nenhum homem, por mais poderoso que possa ser, tome o lugar de Deus no nosso coração, para que nenhum governante assuma esse lugar na nossa história, para que ninguém possa tomar o lugar que só pertence a Deus. Deus permanece fiel, meus irmãos, mesmo que sejamos infiéis. A boa notícia é que Ele não voltará atrás em sua aliança, porque Ele a cumpriu cabalmente em seu Filho Jesus Cristo. Há uma promessa para todos os seus filhos, é que ainda que sejamos por algum período castigados, disciplinados, nós nunca seremos abandonados por esse Deus que nos ama. Mas é com este mesmo amor que nós somos desafiados a amar as pessoas. Não apenas as pessoas que nos amam também, mas para amarmos amores não correspondidos. Eu não sei o que é que Deus está falando ao seu coração. Eu não sei em que área você está aplicando especialmente essa palavra. Mas eu queria que você pudesse orar nesta hora e dizer: Senhor, aonde está o meu amor? Como está a disposição do meu coração de viver esta fidelidade pactual nos meus relacionamentos, nas minhas relações, no meu trabalho, na minha família, na minha casa, na igreja? Vamos nos colocar diante do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, como esse texto nos humilha, Senhor, como a gente se identifica, não como profeta meramente, mas primeiro com Gomer, como estávamos cobertos de chagas, de feridas, nós tínhamos odores horríveis diante do Senhor de toda a santidade, e o Senhor, sendo puríssimo, nos abraçou, nos tocou cada uma de nossas feridas, nos banhou com tua graça, nos ungiu com o seu amor. Mas não poucas vezes, ó Pai, abandonamos o nosso lar e descemos para a cidade, para as praças, para os bares, para as esquinas de prostituição, para as redes sociais, para os sites imorais. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos novamente tomar banho, esfregar a nossa sujeira, Pai. Arranca de nós, Senhor, tudo que não vem de Ti. Deus, coloca em nós novas disposições, novas afeições por Ti. Nos faz experimentar o primeiro amor. Nos faz ser fiéis em nossa relação de conjugalidade pactual. Somos a Tua noiva, Senhor, Tu és o nosso noivo. Nos faça puros, nos faça belos, nos faça fiéis. Perdoa o nosso adultério, Pai. Perdoa a nossa prostituição. Perdoa pelos desejos escravizantes da nossa alma. E venha nos buscar, Pai. Ó Deus, o Teu olhar alcança mesmo a ovelha mais perdida. Se há alguém que está se sentindo assim nesta noite, Pai, que ela seja alcançada, não apenas com os Teus olhares de misericórdia, de compaixão, mas com os Teus braços de perdão. Que essa pessoa se veja livre, que ela possa, ó Pai, se deleitar novamente na alegria de Tua salvação, enojando o pecado,
fugindo da aparência do mal e se consagrando a Ti. Ó Deus, salve e transforme, pois Tu és o nosso pastor, somos das Tuas ovelhas, esperamos em Ti, em nome de Jesus.